sobre equação do segundo grau, certo? Então, hoje vamos prestar atenção nesta aula. E a equação do segundo grau, ela é escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes a, b e c dessa equação, o valor de a ele tem que ser diferente de zero. Então, as equações ela pode vir na forma completa ou incompleta. As equações completas, elas vêm com os três valores, tanto o valor de a, como o valor de b, como o valor de c. Essas equações que vêm com esses três valores, né, a, b e c, com valores numéricos, elas são chamadas de equações completas. As equações incompletas é quando elas vêm faltando um dos valores, ou o valor de C, ou o valor de B, ou o valor de B e C. Então, o valor de A ele não pode vir faltando, né? Ele não pode vir igual a zero. Quando vem faltando os valores de B e de C, são substituídos por zero os valores desses coeficientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho ax² mais bx igual a zero. O valor de A aparece, o valor de B aparece, mas o valor de C não. Então, no lugar do valor de C, eu coloco zero. Então, essas equações, elas são as equações incompletas. Também pode vir faltando o valor de B. Então, se eu tiver ax² mais c igual a zero, né, observe que está faltando o valor de B aí. Então, não está aparecendo o valor de bx. Então, quando isso acontece, o valor de B é igual a zero. Eu tenho o valor de A e o valor de C, mas o B não tem. Então, o valor de B ele é considerado zero. Essas equações também, que aparecem apenas com os coeficientes A e C, são chamadas de incompletas, quando elas faltam também o valor de B. Se eu tiver uma equação ax² igual a zero, né, por exemplo, 3x² igual a zero, está faltando o valor de B e o valor de C. Então, os valores dos coeficientes B e C são substituídos por zero nessas equações. Essas equações também são chamadas de incompletas. Vamos a alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, aqui no primeiro exemplo eu tenho assim: determine os coeficientes das equações. E eu tenho letra A, x² menos 2x mais 3. Os coeficientes que eu quero é o valor de A, de B e de C. Lembrando que o valor de A é o que está acompanhado com o x². O valor de B é o que está acompanhado com o x e o valor de C é apenas o número. Nesse caso daqui, eu não tenho nenhum número acompanhado com o x². Isso não quer dizer que esse valor de A seja zero. Não, o valor de A, quando não vem nenhum número acompanhado com o x², é 1. Então, eu vou substituir o valor de A por 1. Esse valor de A tem que estar acompanhado com o x². O valor de B, né, não precisa levar a letra junto com o número. Então, não precisa levar o x² junto com o 1, certo? O valor de B, no caso aí, vai ser o menos 2. Lembrando que o sinal ele acompanha o número. Se o número é negativo, se o sinal que está na frente desse número é negativo, então o número, né, o valor do coeficiente vai ser negativo também. E o valor de C é apenas um número, sem letra nenhuma. Então, no caso aqui é o 3, C igual a 3. Esse caso, né, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 3. Ela é chamada de equação do segundo grau completa, porque aparecem os três valores dos coeficientes, A, B e C. Né? Outra equação completa aqui eu tenho menos 3x menos x mais 3. O valor de A é o que está acompanhado com x². No caso, quem é que vem acompanhado com x² é o menos 3. Então, esse daí é o valor de A, menos 3. O valor de B, observe que é o que está acompanhado com x. Não tem nenhum número acompanhado com x. Então, no caso, mas veio o x lá. Então, no caso, quem está na frente do x, quando ele vem escrito, é o menos 1. Eu só uso zero quando vem faltando uma desses termos, que daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos quando vem as equações incompletas. Então, o valor de C é o mais 3. Esse é o valor de C. Nessa equação, menos x² mais x mais 2, observe que o x vem ele sozinho. Então, os valores que eu vou utilizar tanto para A como para B é 1. No caso do menos x²,
o sinal acompanha o número, né? No caso, se eu tenho menos, então vai ser menos 1. Aí eu vou ter o valor de A menos 1, o valor de B 1 positivo, porque é mais x, e o valor de C 2. Nessa outra letra aqui, eu apareço com uma equação incompleta. Observe que eu tenho x ao quadrado menos 3x. Eu estou com os valores de A e o valor de B. Então, o valor de A e o valor de B aparecem aí nessa equação. O valor de A, no caso, é o 1. E o valor de B é o menos 3. Mas você pode observar que o valor de C ele não aparece. Então, quando isso acontece, o valor de C é igual a 0, certo? Então, tem o valor de A, o valor de B, o valor de C não aparece. Isso significa que o valor de C é igual a 0. Esse outro caso, menos 2x ao quadrado mais x igual a 0, eu tenho o valor de A, que é o menos 2, né? O valor de B, que é 1. E o valor de C ele também não aparece. Então, quando isso acontece, quando esse valor de C não aparece, o valor de C é considerado 0. Nessa outra equação, eu tenho 5x ao quadrado menos 2 igual a 0. Observe que eu não tenho nenhum valor para x aqui. Eu estou com apenas o ax ao quadrado mais c igual a 0. Isso significa que eu tenho o valor de A igual a 5, o valor de B, como ele não aparece, é 0, e o valor de C, que no caso é o menos 2. Então, eu levo o sinal junto com o número. Nessa outra letra, eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, o valor de ax ao quadrado mais c igual a 0. O valor x ele não aparece aí nessa questão, né? Nessa alternativa. Então, eu tenho o valor de A igual a 1, o valor de B igual a 0, o valor de C igual a menos 1. Lembrando sempre que o sinal ele vai acompanhar o número, né? O coeficiente vai ser o valor junto com o sinal. Nesse outro caso, eu tenho 5x ao quadrado igual a 0. Então, eu tenho uma equação na forma ax ao quadrado igual a 0. Os valores de B e de C eles não aparecem aí. Então, só tenho apenas o valor de A, que no caso é o 5. O valor de B seria 0 e o valor de C também 0. Então, quando os valores não aparecem, eu uso 0 como resultado. No caso aqui, na letra I, eu tenho menos 2x ao quadrado igual a 0. Então, o valor de A é menos 2, B igual a 0, C igual a 0. Esse outro caso, x ao quadrado igual a 0. Para não aparecer nenhum número na frente do x ao quadrado. Então, o número que eu uso como coeficiente de A é o valor igual a 1. E B e C são 0. Nesse outro, eu tenho menos x ao quadrado. Então, se vier o menos na frente do x, sem número, então é o menos 1 que a gente vai utilizar como o valor do coeficiente A. E o valor de B e de C é 0, certo? A equação do segundo grau, ela tem a resolução através de fórmulas, né? Então, o método que é utilizado para a resolução da equação do segundo grau, todas as equações que vêm na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, equação completa, até as incompletas também pode ser considerada pela fórmula de Bhaskara, mas tem uma resolução específica também para as incompletas. Mas vamos ver hoje apenas a fórmula de Bhaskara, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é a fórmula apresentada como x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Em que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Sempre quando eu tenho 4ac, 4 ou 2a, como está aí nas questões, eu estou multiplicando o número vezes os valores das letras. Então, esses valores unidos formam a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Um detalhe importante é que a fórmula ela pode ser resolvida simplificadamente. Como? Eu posso encontrar delta primeiro para depois encontrar o valor de x. Ou eu posso resolver a fórmula com tudo junto, encontrando delta, que é quem está dentro da raiz, né, que é a fórmula que está dentro da raiz, e encontrar os valores de x1 e x2. Lembrando que na equação do segundo grau, são duas raízes que vocês vão encontrar, o x1 e o x2. Na hora que eu for resolver, né, vamos aos exemplos aqui, eu posso encontrar delta primeiro, para depois substituir, né? Então, aqui nos primeiros exemplos, eu quero entender como encontrar delta.
Então, vamos determinar delta na equação abaixo. Eu tenho x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. A fórmula de delta, né, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Antes de qualquer coisa, primeiro, qualquer equação que eu vou pegar, tanto para aplicar delta como Bhaskara, eu tenho que tirar primeiramente os coeficientes dessa equação. O que são os coeficientes? Os valores de A, de B e de C. Então, quem é o valor de A na equação? É 1. O valor de B é menos 1 e o valor de C é menos 12. Depois que eu tirar os valores de A, de B e de C, eu vou substituir a fórmula de delta, que no caso é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituir os valores das letras nessa fórmula. Então, fica assim, ó. Delta é igual o valor de b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de a, que no caso aqui é 1, e vezes o valor de c, que no caso aqui é o menos 12. Resolvendo, a gente vai resolver a potência primeiro, e também nós vamos resolver essa multiplicação aqui. A gente pode resolver os dois. Então, vamos resolver a potência e a multiplicação fazendo o jogo de sinais. Então, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, que é menos 1 vezes menos 1. Aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12, 48. Então, eu tenho 1 mais 48. Nesse caso, delta é igual a 49. Então, eu tenho esses valores. Quando o delta dá um número maior do que zero, isso identifica que eu tenho duas raízes reais para a minha equação. Quando o delta dá um número igual a zero, eu só tenho apenas uma raiz real para a minha equação. E quando o delta dá um número negativo, né, que são os menores que zero, isso identifica que eu não possuo raízes para a minha equação. Quando o delta é negativo, não pertence ao conjunto dos números reais, certo? Porque eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Então, delta, na hora que eu for resolver delta, eu tenho que identificar ele para me tirar a raiz desse número. Aí aqui, ó, no segundo exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 24. Tem o valor de A igual a 1, o valor de B igual a menos 10, o valor de C igual a 24. Eu identificando esses valores, vou pegar a fórmula de delta e vou substituir ela. Então, quem é B? B é menos 10. Vou colocar menos 10 ao quadrado. O menos 4, ele já é da fórmula. Ele vai continuar menos 4. Ah, Pro, e por que eu coloco o 10, o menos 10 entre parênteses? Porque eu estou elevando tanto o sinal como o número ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e vezes o valor de C, que é 24. Resolvendo isso, a gente vai obter assim, delta igual menos 10 ao quadrado vai ficar 100, que menos 10 vezes menos 10 dá 100. E observe aqui que o 24 ele é positivo, eu vou conservar esse sinal negativo e vou multiplicar. 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 24, 96. E aí, por último, eu vou diminuir. 100 menos 96, que dá 4. Então, esse é o processo para encontrar delta. Agora, como é o processo para a gente encontrar as raízes reais? Para encontrar as raízes reais, além da gente pegar e encontrar a delta, a gente também vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, por exemplo, o que é que eu vou ter que saber, né, para mim resolver uma equação de segundo grau? Primeiro, eu tenho que tirar os coeficientes. Então, eu vou escrever os coeficientes, os valores de A, de B e de C. Depois que eu escrever os valores de A, de B e de C, eu posso resolver primeiramente a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois que eu resolver delta, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Substituindo os valores das letras, né, que eu encontrei, os valores dos coeficientes encontrados, colocando aí no lugar de cada uma dessas letras. Depois que eu encontrar isso, eu vou eliminar os parênteses se tiver, vou pegar e vou resolver a raiz quadrada, né? Tirar a raiz quadrada desse número, colocar lá o resultado. E por último, eu vou encontrar as duas raízes, né? Se houver duas raízes, se delta for diferente, né, de zero, se for maior do que zero, ele vai ter duas raízes, o x1 e o x2.
Se delta for igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz, certo? Então, vamos aqui para a aplicação disso. Eu tenho x ao quadrado menos 4x menos 5. Primeiramente, a gente tira os valores de a, de b e de c, né, da equação. O valor de a, no caso, é 1, o de b é menos 4 e o de c é menos 5. Depois que eu tirar os valores de a, de b e de c, eu vou pegar e vou aplicar a forma de delta. Então, eu vou ficar com b ao quadrado, que vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e vezes o valor de c, que é menos 5. Sempre quando 5 ele vier negativo, né, eu coloco entre parênteses nele para identificar que é um número negativo. Ou o valor de a também. Se vier negativo, coloca entre parênteses, que aí você vai separar os dois sinais, a multiplicação e o sinal negativo do número. Primeiramente, eu resolvo a potência. Então, menos 4 ao quadrado vai ficar 16. E depois eu faço o jogo de sinais aqui. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, eu encontro 36. Depois que eu encontrar a delta, eu vou pegar a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E aí eu vou ter o menos da fórmula, que é esse menos daqui, o valor de b, que é negativo, sempre quando esse valor vier negativo, coloca entre parênteses nele, mais ou menos raiz de delta, que é 36. Então, a raiz de delta vale 36, eu vou tirar a raiz de 36. Dividido por 2a. Faço o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais, então fica mais 4. Resolvo a raiz de 36, que dá 6, conservo mais ou menos, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Chegou aqui agora, eu vou encontrar dois valores para x. O x1, por que dois valores? Porque eu estou somando e estou diminuindo, ó, é mais ou menos. Então, um vai ser somando, que é o valor de x1, e o outro vai ser diminuindo, que é o valor de x2. Aí eu vou ficar assim, ó. O x1 vai ser 4 mais 6 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, que dá 5. E o valor de x2, que vai ser 4 menos 6 dividido por 2, que é menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. E aí eu encontro as duas raízes, que é o 5 e o menos 1. Na hora que eu for colocar a solução, eu coloco esses valores na ordem. Quem é que vem primeiro é o número menor, e quem vem depois o número maior. Então, vai ficar menos 5, menos 1 e 5. Então, esses valores é a solução da minha raiz, são as raízes reais da minha equação, certo? Vamos para outro exemplo aqui. Aqui eu tenho, na letra B, 3x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a 0. Na resolução, primeiramente a gente vai tirar os valores de A, de B e de C. O valor de A é 3, o valor de B é 5, o valor de C é 2. Observe que todos esses valores são positivos, né? Depois que eu fizer isso, aí a gente vai utilizar a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Colocando isso na fórmula de delta, a gente vai ter B, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o valor de A, e vezes 2, que é o valor de C. Então, aqui eu vou ter, ó, 5 ao quadrado dá 25, menos 24. Por quê? Ó, conservo menos, eu não tenho um jogo de sinal aqui para fazer, menos com mais dá menos. Então, a gente vai conservar esse menos. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, né? 5 ao quadrado, 25. Então, 25 menos 24 dá delta igual a 1. Agora, aqui a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos ter o menos da fórmula, que é esse menos daqui, o valor de b, que é o 5, mais ou menos o delta, né, a raiz de delta, que é a raiz de 1, dividido por 2 vezes o valor de a. No caso, o a aqui é 3, então fica 2 vezes 3. Resolvendo aqui, a gente vai tirar a raiz e resolver essa multiplicação. Então, conservo o menos 5, mais ou menos raiz de 1 dá 1, dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Agora, chegou aqui, a gente vai encontrar os dois valores de x, o x1 e o x2. O x1 a gente vai usar o sinal de mais aqui do meio, e o x2 o sinal de menos, vai ficar assim. O x1 vai ser igual a menos 5 mais 1 dividido por 6. Sinais diferentes a gente diminui e pega o sinal do número maior. Então, fica 5 tira 1, fica 4. O sinal de maior é do 5, então fica menos 4. Dividido por 6. Eu não posso dividir 4 por 6, então simplifico.
4, no caso, simplificar, dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Então, no caso aqui, o menos 4 dá para dividir por 2 e o 6 dá para dividir por 2. Então, a gente vai simplificar por 2 aqui. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Resolvi aqui, encontrei a primeira raiz, né, o x1. O x2 a gente vai pegar agora e vamos diminuir esse valor, né? Então, menos 5 menos 1 sobre 6, dividido por 6. Menos 5 menos 1, observe que a gente fez x1 com mais e o x2 com menos. Menos 5 menos 1, sinais iguais a gente soma, então 5 mais 1 dá 6 e conserva o sinal. Então, é negativo, ele permanece negativo. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Então, encontramos duas raízes aqui, o menos 2/3 e o menos 1. Aí, vamos colocar essas duas raízes, né, como solução da equação. Então, menos 2/3 e menos 1. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção de vocês.